Se você ler comigo aí no versículo 28, você vai ver assim: aconteceu que, concluindo Jesus este sermão, então o próprio Espírito Santo, ele está dizendo para mim, está dizendo para você, o quê? Que Jesus está concluindo este sermão. Se você abrir lá no capítulo 5, no versículo 1, você pode abrir comigo também, diz assim, versículo 2, né? E abrindo a sua boca, os ensinava. Então você vê que lá no capítulo 5, ele abre a boca e ele começa a falar. E aqui no final do capítulo 7 é a conclusão do sermão de Jesus. Deve ter demorado um bom tempo esse sermão ali na montanha, mas ele chegou. Ele começou, meus irmãos, falando para nós quem que é feliz. E nós vimos em detalhes quem é feliz. Feliz é aqueles que choram, feliz é os misericordiosos, felizes são os mansos, aqueles que sofrem pela causa de Jesus. Então esses são os felizes. O mundo diz que não é assim, mas é assim que Jesus começou o seu sermão. Ele mostrou, meus irmãos, a grandiosidade do pecado. Que o pecado vai muito além dos atos, da comissão em si, de matar, de roubar, de adulterar. Ele ensinou que o pecado está no coração, ele está no interior do homem. E esse interior, e esse coração, e esses olhos, precisa ser tratado. Então ele foi tratando desse assunto para nós aqui no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Nos ensinou a amar, a orar e a bendizer as pessoas que não gostam da gente. Tem uma pessoa que você não gosta dele, ou ele não gosta de você, então Deus está falando, ora por essa pessoa, fale bem dela, não fique falando mal, não fique construindo a sua vida nas costas de outra pessoa. Isso é uma coisa tão comum, sabe? Eu disse, eu falei, eu disse, aquela coisa toda. Então Jesus está dizendo, não, olha, se é um inimigo teu, você deve amar, você deve orar, você deve bendizer. E se é inimigo, agora se é amigo, então, o quanto nós não devemos para essa pessoa. E aí, meus irmãos, nos ensinou a não julgar a vida alheia. Você pode tirar a trave que está no teu olho, ou você pode ficar incomodado com o cisto que está nos olhos dos outros. Isso é uma coisa comum também. Eu consigo enxergar um cisquinho na vida da outra pessoa, mas os meus defeitos, que são grandiosos, eu não consigo enxergar. Eu vou todo dia no espelho e eu sou lindão, perfeito, bom. Agora, aquela pessoa que ali eu conheço, que trabalha comigo, o meu irmão da igreja, esse tem 1001 defeitos. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus disse, olha, tira a trave do seu olho, não fique incomodado com o cisto que está no olho do seu irmão. Então esse sermão ele é maravilhoso. Ele finaliza como ensinou aqui o nosso irmão André, sobre os falsos profetas, nos ensinando a fugir desses mentirosos da Bíblia. Olha, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é alguém mentir da Bíblia para ele, falar sobre o caminho errado da salvação. Você sabia que esse é o maior perigo que existe? Isso é pior do que qualquer outra coisa que pode acontecer para você. É ensinar o caminho errado para você. Porque o próprio Senhor Jesus tem duas portas, tem dois caminhos, tem dois senhores. Mas se Ele mostrar a porta errada para você, se Ele mostrar o caminho errado para você, como vai ser? Eu já estava falando lá em Marília, né? Daquele camarada que morreu e ele pensava que ele ia para o céu, porque ele foi para a igreja o tempo todo. Só que quando ele morreu, ele abriu os olhos e ele estava lá no inferno, estava lá, o capeta estava lá esperando ele, né? E aí ele chegou e ele falou, calma lá, eu não posso estar aqui. Por que não? Mas eu vou sair da igreja, né? Não, de jeito nenhum, aqui não é meu lugar não. Não, você está aqui sim, né?
Aí tinha um monte de gente de cabeça baixada lá naquele lugar, e ele foi levantando a cabeça de um por um, né? Olhava e dizia, não, não é esse. Levantava a cabeça, não, não é esse. Passava a cabeça do outro, né? Aí o capeta se incomodou, né? O diabo se incomodou. Foi perguntar para ele, ei, por que você está levantando a cabeça de todo mundo aqui? Ele disse, não, eu morri, é verdade, estou aqui no inferno. Mas o pastor que pregou para mim o caminho errado, ele já morreu. Se ele pregou o caminho errado para mim, já morreu, está aqui também, né? Eu vou ter uma vida boa com ele, né? Porque ele é culpado da minha vida para o inferno. Se alguém ensinar o caminho errado para você, você não vai para o céu. Parece um absurdo isso, né? Mas Jesus está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então a gente tem que estar alerta. O nosso irmão André pregou sobre isso, da necessidade de você não dar ouvidos a falsos profetas, a entrar no caminho errado. E se você pega o caminho errado, o destino será errado também. Vai ser culpa sua. Uma vez eu andei muito pouco de circular, mas eu entrei numa circular uma vez, né? E eu não estava errado. Mas aí veio uma mulher que disse, ei, para, né? E aí o homem disse, não, por quê? Daí ele, não, esse senhor está indo no caminho errado. Não, está indo no caminho errado, está no caminho, isso aqui está no caminho errado, é a senhora, né? É a senhora que estava com o ônibus errado, né? Ela pegou ali naquela estação ali no centro, mas montou no ônibus errado e tal. Aí ele tomava marido, acho que ela morava lá do lado do Santa Antonieta, né? Mas ela era uma pessoa de uma certa idade. Mas se você pega o ônibus errado, você vai para um lugar que é errado também. O que está acontecendo aqui? Nesses últimos versículos 24, 25, 26 e 27. Isso aqui não é um jogo de bingo. Esse aqui é os últimos versículos do sermão de Jesus. Ele está concluindo a mensagem dele. Ele fez um apelo lá atrás para você seguir o melhor caminho. Agora, quando ele faz o apelo, ele diz o seguinte, que a vida que está firmada nele, em Cristo, essa vida, ela dura para sempre. É isso que ele vai ensinar. Ele vai nos animar. Ele vai dizer que se você construiu a casa na rocha, o que vai acontecer? Vai vir o vento, quem mais vai vir? A chuva, quem mais vai vir? Os rios vão correr. E o que vai acontecer com aquela casa, Andrezinho? Ela vai ficar firme, ela não vai cair. Agora, irmãos, isso é um exemplo, né? Isso é uma metáfora da vida espiritual. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você constrói a sua vida espiritual sobre a rocha que é Cristo, a sua vida espiritual, ela vai permanecer. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Quando eu falei aqui na quinta-feira, quando nós pregamos essa missão aqui na quinta-feira, nós não estudamos o livro de Mateus, porque na quinta-feira nós estamos estudando o livro de Lucas, e no capítulo 6 de Lucas tem a mesma história. E eu lembro que eu usei um exemplo. Eu peguei o quê? Uma caneta Bic, né? Que é um exemplo. Olha só, é a mesma caneta, faz 50, 80 anos que é a mesma caneta. Eu estava pensando em casa, tem coisa que dura muito mesmo? Tem bastante coisa que dura bastante. Aí eu estava olhando lá, quando eu entrei no meu quartinho hoje, né? Porque um cunhado que foi ver um carro desse que eu tenho lá. Aí eu entrei no meu quartinho de cara que eu liguei com aquela máquina Singer. Aquele antigo, tem mais de 100 anos a minha máquina Singer. Mais de 100 anos. Foi da avó da avó. Como assim, pastor? Avó da avó. Foi da avó Noêmia. A avó Noêmia já morreu faz muito tempo. Quando eu conheci ela, eu tinha 13, 14 anos, ela já era avó de 70 anos. Mas foi da avó dela a máquina. É a avó da avó, né? Então a máquina tem mais de 100 anos de idade. Tem aquela maquininha preta lá, da Singer.
Sabe por que dura tanto tempo? Porque foi uma coisa feita para durar. Eu digo para você, meu irmão, a sua vida espiritual foi feita para durar. Não foi feita para cair em qualquer curva, não. Não é aquelas portas de Opala que abrem quando está andando e a pessoa que está do lado cai, né? Meu pai tinha um Opala e minha irmãzinha tinha mania de pendurar na porta, e ele fez uma curva assim, a porta abriu, ela saiu rolando, né? Não machucou muito, não. A criança não machuca, os anjos segura. Agora, não é assim a nossa vida espiritual. É isso que Jesus ele quer deixar gravado no nosso coração. Ele quer gravar isso aí, tá? Que a nossa vida espiritual é feita para durar. Olha o versículo 24. Tem dois homens aqui, né? Tem dois homens. No versículo 24 tem um homem, no versículo 26 tem outro homem, né? No versículo 24, esse homem aqui ele é chamado de prudente. E no versículo 26, esse homem, o outro homem, ele é chamado de insensato. Olha, ele podia dizer assim: eu tenho um homem rico e um homem pobre, mas ele não falou um homem rico e um homem pobre. Ah, tem um homem aqui que ele é muito forte e o outro é muito fraco. Não. Ele não falou de força, não, né? Ele falou assim, que tem um homem que é prudente e tem um homem que é insensato. O prudente é aquele que ouve as palavras de Deus e pratica. O insensato é aquele que não dá atenção às palavras do Senhor, como no versículo 26, ele ouve as palavras e ele não cumpre. Agora, se você ouvir que só Jesus Cristo salva, e mesmo assim você quer continuar na idolatria, é uma insensatez, é uma tolice. Se você sabe que só Jesus Cristo salva, e você quer se enfiar, guardar sábado, dias e anos para ajudar na sua salvação, você é um insensato, porque só Jesus Cristo salva. Se você escuta que só Jesus Cristo salva, mas continua pendurado nas suas boas obras, eu sou bom, minhas obras de justiça, não, é só Jesus. Então a palavra de Deus vai nos ensinar aqui no versículo 24, vamos comigo aqui, né? Olha, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou dizer com quem ele se parece. Ele se parece com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a diferença desses dois homens, a diferença está em duas ações e dois adjetivos. Um é prudente, o outro é insensato. Está aí os adjetivos. As ações: um construiu a sua casa na rocha e o outro construiu a sua casa onde? Na areia. Onde nós construímos a nossa casa? Cada casa representa uma vida espiritual. A casa construída na rocha representa que você tem a sua fé em Cristo Jesus. A casa construída na areia representa que você construiu a sua vida espiritual sobre qualquer outra coisa que não é Cristo, que não é a rocha. Meus irmãos, construir uma casa não é uma tarefa fácil. Pode parecer fácil, mas não é fácil. A primeira coisa que você tem que aprender sobre construir uma casa é o lugar onde eu vou construir a minha casa. Essa é a primeira coisa. Onde eu vou construir a minha casa? Veja só, o nosso homem aqui tinha um prudente e um que era insensato. O prudente disse: não, eu tenho que construir a minha casa sobre a rocha. O outro disse: não, qualquer lugar serve. Uma outra coisa, quando nós construímos uma casa, é a respeito de limpeza, de entulhos. É preciso tirar um entulho antes de se construir qualquer coisa. E depois, você tem que pegar e aplanar, colocar uma linha para a casa não sair tudo torto. Ou seja, tem que arrumar algumas coisas. Você vai ter que erguer essa casa tijolo por tijolo. Você tem que usar uma boa argamassa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, de uma forma rápida.
Primeiro, construa no lugar certo, construa na rocha, a rocha é Cristo. Quando você vai para esses lugares grandes, né, como essas capitais, você vai, quase não aparecem muito favelas em capitais, mas em cidades que têm rios, e essas cidades são grandes, como Manaus, como algumas cidades no interior aí também são grandes, você vê algumas casas construídas, chamam-se essas construções palafitas. Sabe o que é construção de palafita? Você já viu? Eu acho que você já viu. O rio está passando e a casa é feita dentro do rio. E aí tem aquelas madeiras que eles colocam, a casa fica em cima. É ali que essas pessoas moram. É ali que aquelas pessoas vivem. E vivem de uma forma triste. E eles vivem de uma forma insegura, porque sabe que se o rio subir e vier uma água forte, o que vai acontecer? E sempre acontece o mesmo desastre, o mesmo mal. Vem uma chuva, vem uma água forte e leva todas essas casas. Bem, meus irmãos, primeira coisa, você tem que saber onde você vai construir a sua casa. Paulo disse que a rocha é Cristo. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Abra lá comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Vê, meus irmãos, que rocha é essa aí? Versículo 4. E beberam todos de uma, capítulo 10, versículo 4. 10, 4 de 1 Coríntios. E beberam todos de uma mesma água espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra, quem é essa pedra? É Cristo. Você consegue ler comigo? A pedra é Cristo. Então, quando fala que esse homem ele era prudente, é porque ele começou a construir a vida espiritual dele em Cristo Jesus, sobre os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz que em Cristo nós temos salvação. É lá que nós encontramos a verdadeira história sobre a salvação de Deus. Então, meus irmãos, a nossa base, a firmeza da nossa vida deve ser Cristo, a palavra de Deus, a palavra viva. Quando você constrói a sua vida sobre os ensinos da palavra de Deus, você vai ser um bom empregado onde você está. Vai acontecer muitas coisas ruins no seu trabalho, às vezes até com você mesmo, mas você vai estar firme naquela rocha. A mesma coisa se dá com a família, a nossa família, o pai, a mãe, os filhos. Quantas coisas podem acontecer, mas a família que está lá estruturada em Cristo, ela permanece. A mesma coisa é a igreja firmada na palavra de Deus. Então, ser prudente é firmar a nossa vida, os nossos conceitos, os nossos valores em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. E é que as pessoas, nós falamos aqui, quando nós pregamos, vamos voltar lá no Mateus capítulo 7, as pessoas, elas têm dificuldade de construir no lugar certo. Por que não constrói no lugar certo, né? Bom, sabe aquelas pessoas lá das casas em cima do rio? O que falta para elas? Elas não têm o quê? Dinheiro. Elas não têm condições. A maioria das pessoas que você vê morando num lugar ruim, ou embaixo de uma ponte, elas não têm dinheiro para ir para outro lugar. Falta condições. Às vezes nós temos uma vida, e essa é a nossa vida, que a gente mal tem ideia de como é a vida de uma outra pessoa. De um pai e uma mãe que coloca todo mundo em cima do caminhão e sai lá dos interiores e vem aqui para os estados do sul, sem dinheiro para nada, nem para comer. Como esse pessoal que veio da Bolívia, que veio lá da Venezuela.
Quando você vai numa cidade grande, você encontra um monte dessas pessoas. Eu estava em Manaus, eu encontrei muito venezuelano. Eu estava lá em Brasília, eu encontrei muito boliviano. Você encontra essas pessoas em todas as esquinas. Eles não têm casa, eles moram ali naquela praça, com crianças, tudo. Eles não têm condições. Então a pessoa pode dizer assim: eu fiz uma construção fraca porque eu não tinha condições. Esse é o motivo. Mas pode ser que é comodidade, sabia? Tem gente que é preguiçosa, que ela não quer trabalhar mesmo, fazer comodidade. Tá bom aqui, para mim tá bom, qualquer lugar tá bom, o banco da praça tá bom, tá bom, sabe? Comodidade. Eu quero dizer que a mesma coisa pode acontecer com a vida espiritual. Às vezes a pessoa fala assim: eu não sirvo para nada, eu não tenho condições de ir para o céu, eu vou viver desse jeito mesmo, falta de condições. Mas o livro de Isaías disse: vinde e comprai sem dinheiro. Para ser salvo por Jesus, você não precisa ter condições. Você só precisa ter fé. Você não precisa ter dinheiro. É só ter fé. Agora, se é comodidade, a pessoa fala: eu nasci nessa religião errada, eu vou morrer aqui nessa religião errada. Eu comecei a beber quando era novo, eu beber até morrer, né? Então, é comodidade? Aí é a mesma situação. Mas Jesus, ele veio para essas pessoas que tem problemas com vícios, tem problemas de estar lá naquela vida há muito tempo, acomodado. Jesus, ele diz: vinde a mim todos. Então, não é por falta de condições, ou porque já está acomodado, que Jesus não te chama. Ele te chama. Ele quer que você venha do jeito que você está. Venha como está, né? Mas as pessoas, como eu disse, elas não vêm por quê? Elas não vêm porque não querem aprender a Bíblia, não querem aprender a vontade de Deus, não crê na palavra de Deus. É por isso. As pessoas gostam de coisas superficiais. Se você começa a ensinar a Bíblia para as pessoas, a maioria vai sair correndo. Sabia disso? Mas se você começar a bater o pé, bater palma, bater um monte de coisa, bater panela, acredite, vai encher. Essa é a questão. É porque a Bíblia, meus irmãos, ela tem que ser lida, ela tem que ser crida, ela tem que ser aceita. Então, as pessoas têm trabalho com isso. Nós estávamos falando algumas semanas atrás, as pessoas querem ler a Bíblia do mesmo jeito que vê um celular ou vê uma televisão. Não gostei desse canal, eu mudo, né? Mas a Bíblia não é assim. Quando você lê, ela fica te confrontando o tempo todo. Ela fica falando para você: não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro, presta atenção, olha lá, você vai bater a cabeça, vai sofrer, vai chorar, olha lá, né? E nós não gostamos disso, porque ninguém gosta de conselho. Mas a Bíblia está aí para te aconselhar. É por isso que as pessoas não querem construir na rocha firme. Esse é o motivo deles não quererem construir na rocha firme que é Jesus. Bom, eu disse, para construir, primeira coisa, construa no lugar certo. O lugar certo é Jesus, é a rocha. A segunda coisa é que para construir é preciso limpar o terreno, aplanar. Essas duas coisas são muito importantes. Quando nós começamos a nossa carreira de fé, existem muitas coisas em nós que precisam ser tiradas de dentro de nós. O mal tem que ser tirado de dentro de nós. O Espírito Santo faz essa obra. Eu queria abrir em 1 Coríntios capítulo 3, em Colossenses capítulo 3, tá? Não é 1 Coríntios não, é Colossenses capítulo 3. Olha, hoje você vê esse campo aqui, está meio mal cuidado, mas é um bom campo. Muitas igrejas gostariam de ter um campo desse e não tem. Inclusive eu lá no Jardim Nacional gostaria de ter um campo desse e nós não temos. Mas pela graça de Deus, essa igreja aqui ela tem. Colossenses capítulo 3 e versículo 5.
E aqui nós temos um templo, ele não é muito grande, ele tem 200 metros quadrados, né? Ele não é muito grande, mas quando nós compramos esse terreno, isso aqui era praticamente um depósito de lixo. Havia muito entulho aqui. Aqui por muito tempo foi uma plantação de café. E eles plantaram café, e eles deixaram o café apodrecer, ficou aquele pé de café horrível. Veio uma máquina, arrancou de qualquer jeito, ficou aqueles tocos horríveis. E aí essa construção no fundo aqui, com todas essas casas, acredite, todo o entulho dessa construção estava aqui nesse terreno. Eles não tinham de jogar, jogaram aqui, pedaços de máquina velha. O mato estava cobrindo tudo, quase que não dava para ver, mas tinha muito entulho. Era impossível construir qualquer coisa aqui. E aí contratamos uma firma que veio aqui e aplanou o terreno para nós. Tirou, primeiro teve que tirar toda a sujeira. Foram muitos caminhões tirando sujeira, mas muitos caminhões. O camarada que pegou o serviço falou: vamos ter que recombinar porque não está dando certo. Eu disse: não, combinado não é caro, né? Ficou aquele impasse todo, mas ele praticamente se arrependeu, porque tinha muita sujeira, muita mesmo, mas toda a sujeira foi tirada. Hoje tem um templo, né? E hoje tem um campo para as crianças brincarem. Sabe por quê? Porque primeiro a sujeira tem que ser tirada. No capítulo 3 aí, do livro de Colossenses, no versículo 5 diz: matai em vossos membros que estão sobre a terra a fornicação, a impureza, as paixões desordenadas, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também outro tempo andáveis nela. Agora arranca também tudo, arranca a ira, arranca a cólera, arranca a malícia, a boca suja, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não fica mentindo um para o outro, porque vocês já desistem do velho homem com os seus feitos. É isso que ele está dizendo. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós temos que começar a arrancar essas coisas. O Espírito Santo começa a arrancar. Você fala um palavrão, opa, perdão, Senhor, perdão, não vou falar mais. Amanhã eu falo de novo, Senhor, até o dia que você se habitua a não falar. Então é assim que funciona. Ou seja, você vai construir uma casa espiritual. Primeira coisa, construa no lugar certo. Segunda coisa, você limpa. Olha, meus irmãos, através do Espírito Santo, ele vai nos santificando, ele vai nos purificando. Isso não é um trabalho de um dia, isso é um trabalho de todos os dias. Sabe por que tinha muita sujeira aqui? Porque isso acumulou durante muitos anos. Agora, toda semana essa igreja ela é varrida, ela é limpada. Mas se a gente ficar usando essa igreja um ano sem limpar, como é que vai ficar? É por isso que a santificação é um processo que ela começa quando você entrega a vida para Jesus e só termina quando você estiver dentro de um caixão. Aí termina. Mas até aquele momento você está sempre se purificando, ou seja, confessando os seus pecados para que Jesus purifique pelos seus pecados. O Espírito Santo incomodando o seu coração, trabalhando no seu coração. Então é preciso, meus irmãos, limpar e é preciso também aplanar, né? Aí em Colossenses capítulo 3, né? Versículo 12, diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, quando você vai construir essa casa espiritual, né, você tem que aplanar. O que é aplanar? É preciso passar a régua mesmo. Assim, olha, eu estou centrado agora, eu estou aqui, estou tirando o que não presta da minha vida, cada dia, mas eu tenho que ficar aplanado, né? Eu tenho que estar centrado.
E estar centrado é realmente você buscar um prumo na sua vida. O prumo tem a ver até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Esse prumo não pode sair. Quando sai, é um desastre muito grande. Aí vem uma próxima etapa. A próxima etapa, eu já tenho o alicerce. O alicerce, essa rocha firme que é Jesus. As colunas já estão em Jesus. Bom, tá bom. Qual que é o próximo passo? Depois que a gente faz o alicerce, é um tijolo atrás do outro. Você sabia disso? Pastor, essa construção moderna nesse tempo aqui não é um tijolo atrás do outro, é um tijolo atrás do outro. Eu estava aqui, primeiro colocaram uma placa aqui, depois a outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Aí depois veio o segundo andarzinho, terceiro, até chegar no sexto. Então foi 2, 3 semanas para eles fazerem isso aqui. Mas uma casa comum, uma casa como a nossa lá, é um tijolinho, 2 tijolinhos, 3 tijolinhos, não é assim? Vamos dar nome nos tijolos? Versículo 12. Vamos chamar um tijolinho do quê? De misericórdia. Versículo 12. Vamos chamar um tijolinho de misericórdia. Vamos chamar o outro tijolinho de benignidade, o outro de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportar uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros. Esses são os tijolinhos que você tem que colocar todo dia. Essa construção só acaba quando você morre. Ela vai se fechar lá no céu. Você tem que colocar. É o tijolinho da humildade, é o tijolinho da benignidade, o desejo de ser bom, o desejo de querer fazer o bem, o tijolinho da longanimidade. Sabe o que é isso? É paciência. O tijolinho de você tem que suportar a outra pessoa. Não é fácil, mas tem que suportar. Mais do que suportar, é um tijolinho aí que chama perdão. Nós temos esses tijolos na nossa construção. Pois bem, tem uma coisa, eu não sei se vocês já construíram alguma coisa. O irmão Adão, de vez em quando mexe com o pedreiro, né? O Adão sabe. O Adão, aí vem um camarada e coloca lá um milheiro de tijolo na frente da minha construção. Aí eu pego os tijolos e vou colocando um em cima do outro. Está certo isso? Para fazer a casa? Eu vou ter que fazer o quê? Para eles parar no lugar? Bater uma massa? Isso. Então o que liga um tijolo no outro? A massa. Olha esse versículo aqui. Olha aqui comigo, no versículo 14. Sobretudo, revestimos do amor, que é o quê? Que é o vínculo, que é a liga, que é, meus irmãos, o elo que faz o quê? Da perfeição. Então, não é que você vai amar, não vai perdoar, que você vai ser humilde e tal. Olha, o que faz tudo isso na sua vida, às vezes você vai amar, né? Você vai perdoar uma pessoa, você não sabe nem como é que você teve força para perdoar essa pessoa. Aí você descobre que usou uma massa, e essa massa é o amor. O amor que nós temos a Deus, o amor que nós devemos ao próximo. É isso que vai ligar um tijolinho, outro tijolinho, e vai construindo aquela casa maravilhosa que é a casa espiritual. E agora, irmãos, construindo uma casa dessa, vamos voltar para o livro de Mateus capítulo 7. O que aconteceu? No versículo 25: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e bateram naquela casa, combateram, né? E ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Obrigado, Vitor.
Está acontecendo coisas aqui. Veio uma enchente. Aí a pessoa fala, pastor, tem dia que parece noite. Não é assim? Tem dia que parece noite. Já viu aquela frase do pastor, parece que quando vem uma coisa ruim, vem tudo de uma vez. É verdade. Vem a enchente. A palavra de Deus está dizendo que vai ter um tempo na nossa vida que vai vir muita coisa e vai lutar contra a nossa vida espiritual. Essa é a chuva. Essa chuva vai vir, chuva de coisa ruim. Diz aqui que um rio corre e bate com ímpeto. Esse rio está correndo e batendo com força. Ele é forte. Olha, você não sente a força do vento quando você está sendo levado pelo vento. Você sente a força do vento quando você está contra o vento. E esse vento aqui, esse rio, eles estão batendo muito forte nessa casa. Acredite, muitas coisas ruins vão acontecer. Vento na Bíblia sempre simboliza a doutrina falsa. Alguma igreja falsa vai querer pegar você. Alguma coisa vai querer destruir a sua família. Alguma coisa vai tentar destruir a sua vida espiritual. Essa chuva, esse rio, esse vento simboliza forças diabólicas, satânicas, que desejam de toda forma destruir a tua vida. E você vai mostrar nesse momento de que material você é feito e se você está construído no lugar certo. Olha aqui quem tem Jesus e não caiu. Combateram aquela casa e ela não caiu. Final do versículo 25. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. É por isso que ela não caiu. Ela estava edificada sobre a rocha. Mas olha o versículo 27. Na casa do insensato, a casa que foi construída sobre a areia, desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu. Só que não está escrito só isso. Não está apenas escrito, ela caiu. Não. Está dizendo que foi grande a sua queda. Sabe por quê, irmãos? Porque essa construção, ou ela dura para sempre, ou ela está fadada a cair. Essa é a nossa vida espiritual. Um crente de verdade, um servo de Deus. Quando vem todos os problemas, nós vamos revelar onde nós estamos firmados, onde nossos pés estão firmados. É quando vem as tempestades e os corações, eles se manifestam. Essa é a forma de Jesus terminar o sermão da montanha. Para a gente acabar, eu gostaria de ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quando vem a tribulação, vem a perseguição, Jesus diz lá naquela parábola do semeador que logo aquela pessoa que creu, ele abandona. Aquela palavra abandona quer dizer se ofende, cai, acaba se afastando. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, o que? Casa espiritual. Você é uma casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, não é uma construção à toa a nossa construção.
Você que é uma construção, uma casa, viu? Para que a gente constrói uma casa? Tem que ter um propósito. Até o João de Barro, quando constrói a casa dele, tem um propósito. É ser um sacerdócio santo, é oferecer sacrifício espiritual e aceitável a Deus. Ou seja, uma vida com propósito, de servir a Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus para me resistir o dia mal. Não é só por isso, não. Mas e nos outros dias? São muitos dias. Você tem que trabalhar para Deus. É trabalhando para Deus que você mostra que você o ama, que o compromisso com Ele é firme. É trabalhando para Deus.